Professora. Ana da Silva, fala. Fale. Ó, levantou a mãozinha e ligou o áudio, mas não tá falando. Eu não consegui acessar a atividade de ensino religioso. A de hoje? A de hoje não está postada ainda, acabei de falar, mas já vamos colocar já já. Sim. Só um segundinho aqui, tá? Travou, foi? Não, mano, a professora foi bem ali, não acabou, não. Ainda era, né, tipo? Ah, tá. Não, a professora não foi ali, não. Vocês parecem ficar dormindo, eu, hein? Ela ainda nem deu aula. Não precisa falar com ignorância comigo, não, que eu não sou nenhum burro, não. Gente, tá gravando, eu avisei para vocês, tá? Sossega aí 1 minuto. Nós vamos falar hoje sobre a ginástica de condicionamento físico, tá? O nome já diz, né? Nós vamos usar a ginástica para melhorar o nosso físico, nosso corpo. A gente podia falar muitas coisas sobre a ginástica. Uma delas é que a ginástica, ela é uma atividade praticamente assim que deu início à educação física nas escolas. Então, antigamente só tinha educação física, só tinha ginástica na educação física, e era exatamente essa, de condicionamento físico, que a ideia é que todos os alunos crescessem, se desenvolvessem, para ter corpos fortes, para trabalhar, né, para gerar renda. Então, era uma ideia muito de educação física para que o país crescesse, para que o país tivesse bons soldados, para que o país tivesse pessoas fortes e saudáveis para trabalhar, né? Então, era muito mais pelo país, pelo interesse que se colocou a educação física nas escolas. E hoje em dia a gente sabe que a educação física ela trabalha muito mais do que ginástica, e ela, ao invés de só fazer a atividade, ela ensina o que fazer, como fazer, para que as aulas de educação física, que não são suficientes para completar a quantidade de atividade física necessária durante uma semana, durante um tempo, ela também possa, como eu vou dizer, perdi, desculpa. Voltando aqui o raciocínio. Para que também possa ser benéfico para o organismo de vocês. Então, não adianta pegar quinta-feira, que tem a educação física, e fazer exercício e esquecer o resto da semana. Tá? A Organização Mundial de Saúde fala que é necessário pelo menos 3 vezes por semana, ou 30 minutos 5 vezes por semana. Se for 3 vezes, tem que fazer um pouquinho mais de tempo. Mas para quem está iniciando, começa aos poucos, tá? Quem não colocou o nome ainda no chat, coloque, por favor, nome, série e turma, tá? Quem não está colocando, está pegando falta, porque é por aí que eu estou fazendo a chamada. Nome completo, a série e a turma, ok? Então, na hora que nós falamos de ginástica de condicionamento físico, nós estamos trabalhando não só o conceito da ginástica, mas também o benefício dos exercícios para o organismo, tá? Então, o objetivo, além de falar da ginástica, é também falar sobre a prática de bullying, ou seja, como o bullying acontece durante as atividades físicas, durante a educação física, e como evitar também com atividades físicas, né? Como a gente vê aí na habilidade PA. A habilidade PA é porque ela é do estado do Pará, né, do município de Paragominas,
identificar e repelir o bullying. Então, o objetivo aqui é que, ao final dessa trilha, você saiba identificar o bullying, repelir o bullying e tomar, né, atitude aliás, ou qualquer outra atitude de desrespeito, tornando a prática corporal e sistematizada como instrumento de atuação nessa solução de conflitos. Então, a própria atividade física, que muitas vezes provoca o bullying, não estou falando de provocar porque, eu faço atividade física, eu vou cometer bullying. Não. É porque durante a prática, quando se está em grupo, as pessoas começam a criticar quem sabe menos, quem corre menos, quem tem menos habilidades, e quem tem um corpo diferente do seu, ou maior, ou menor, mais magro, ou mais gordo, ou com alguma deficiência. E aí começa a fazer aquelas brincadeiras sem graças, que muita gente fala é só uma brincadeira, e que a pessoa que está sofrendo ali com aquela brincadeira sabe que não é só uma brincadeira, é um insulto. Então, você saber identificar esses insultos que acontecem durante as práticas de atividade física e saber repelir também. Isso é importante que vocês, ao final das 6 aulas, saibam. Tá? Hoje é dia 22 de abril, essa trilha nós vamos começar hoje, e dia 29 nós vamos fazer perguntas, nos organizar direitinho, para saber o que vocês aprenderam, se vocês chegaram a essas 2 habilidades, tá? E no dia 6 eu vou postar a 7ª trilha. Então, vocês têm até o dia 5 de maio para fazer todas essas 6 aulas. Quem concluir antes, ótimo, sobra tempo para português, matemática, história, geografia, né? E quem não concluir vai ficando incompleto. O aprendizado de vocês pode ser prejudicado com isso. Então, olha só, eu coloquei aqui uma frase de Bessa, tem outros autores também que participaram desse livro onde possui essa frase, mas eu coloquei o Bessa aí como autor dela. O bullying é ação, é o fenômeno caracterizado por agressões, tanto físicas quanto verbais, estruturado em uma frequência de práticas para humilhar e desmoralizar uma pessoa do grupo. Então, não é uma coisa que eu falo uma vez, é uma coisa que se repete sempre. E aquela pessoa vai se sentindo humilhada, desprezada, e vocês estão vendo aí algumas imagens, né, e sabem que isso realmente acontece na escola. Se você nunca participou do bullying e nem foi a vítima de bullying, você já deve ter visto. E quando você fica em silêncio, você também está praticando bullying. Porque a pessoa que pratica o bullying, se ela se sentir, como eu vou dizer, protegida, ou ninguém faz nada contra ela, ninguém leva ela para receber, né, a conversar com a direção, com alguém da escola, essa pessoa se acha imune, se acha inatingível e continua realizando aquele bullying. Então, o que é que vocês vão fazer? Esse texto aí acima é o conceito do Bessa. Vocês vão pegar no caderno de vocês, o desafio é escrever o conceito de vocês do que é bullying. Por favor, não vão na internet pesquisar. Você tem que dizer pelo que você vivenciou e já viu na sua vida. Por isso que é um desafio. É para você, como pessoa, o que você já vivenciou sobre isso, você vai anotar no seu caderno. Então, eu vou saber, como eu já falei para vocês na outra aula, quem foi que pegou da internet e só copiou, tá? Eu quero que vocês falem com a experiência de vocês o que é bullying. E aí, depois que vocês fizerem essa frase, vocês vão entrevistar algumas pessoas e perguntar, você já sofreu bullying? Pode ser até a sua própria resposta. Não precisa identificar a pessoa, tá? Nem parentesco com você. Só coloca lá. Quantas pessoas sofreram bullying? Por exemplo, você coloca a pergunta, você sofreu bullying? Aí das pessoas entrevistadas, 5 disseram que sim, 5 disseram que não. Para a gente ver uma proporção aí, uma porcentagem. É o quê? Você sabe qual foi o motivo por ter sofrido bullying? Tem gente que não sabe, tá? O porquê que sofre bullying. As pessoas vão humilhando, ela não sabe nem por que está acontecendo aquilo ali.
Então, se alguém souber, você anota os motivos. E aí, depois também nós podemos fazer na próxima aula uma enquete para saber qual o principal motivo do bullying, tá? Se é o peso, se é a altura, se é a cor, se é o jeito, se é a falta de habilidade no esporte, alguma coisa vai ter um motivo aí. Depois que você fizer a frase e a entrevista com várias pessoas, anote quantas sofreram, quantas não sofreram, qual foi o motivo do bullying, faz uma listinha de vários motivos, né? Se ele se repetir, coloca lá 2 pessoas falaram que foi por isso, 3 pessoas falaram que foi por aquilo, tá? Você pode usar o telefone para perguntar, não precisa ir na casa da pessoa fazer entrevista, liga, fala, minha professora pediu para fazer uma entrevista e pediu para fazer 2 perguntas. E aí, seu nome não será identificado e eu quero só a resposta. Aí você anota lá, faz tipo um gráfico, né? De quantas pessoas responderam sim, quantas pessoas responderam não, e quantas pessoas responderam tal motivo, e quantas responderam tal, e quantas não sabiam nem dizer o quê, tá? Isso tudo vai ficar no seu caderno, você tira a foto e me manda. Eu acho que o WhatsApp é sem 2T, mas de vez em quando eu erro. O conceito, coloquei 90 minutos. 45 deles nós já estamos fazendo na nossa aula, ok? Mas você pode se aprofundar mais. E se você achar que precisa estudar mais sobre o assunto, aí sim, vai na internet, lê um pouco mais, assiste alguns vídeos. Eu coloquei 1 ou 2 aqui, mas a gente buscou mais a questão do bullying, na questão da ampliação de conhecimento. Mas vamos lá. Capacidade física, eu coloquei bastante coisa, dá 1 hora de leitura se a pessoa ler devagar. Brincadeira. 1 hora dá menos desse tempo aí, esse tempo é 1h30, tá? 90 minutos dá 1h30. Então, a ginástica de condicionamento físico, ela vai se caracterizar pelo exercício, visando a melhora do rendimento. Então, a manutenção desse físico, né, desse corpo. Eu vou melhorar o que nele? Eu vou melhorar minha respiração, vou melhorar meu músculo, aumentar o volume muscular, diminuir o tecido adiposo, que é a gordura. E aí a ginástica, então, ela é muito praticada em academia, parques, praças, ruas, mas ela também vem sendo praticada em casa, com a questão do YouTube, dos vídeos na internet, e ela evita inúmeras doenças, tá? Muitas doenças acontecem por falta de exercício físico. Osteoporose, colesterol alto, pressão alta, diabetes, tudo isso pode ser eliminado ou bem reduzido se você fizer exercício físico, tá? Então, vai aprimorar suas capacidades também. Tem muito efeito na prática de exercício, fortalecimento aí dos ossos, músculos, como eu falei, frequência cardíaca, sistema cardiovascular. No caso da frequência cardíaca, tem gente que acelera o coração ou que bate muito devagar. O exercício ele vai fazer essa regulação. E o sistema cardiovascular seria todo o sistema, tanto o coração quanto as veias e artérias. Elas também se fortificam, porque veias e artérias são músculos. Apesar de ser músculo liso, né, com vontade própria, para bombear o sangue ou para devolver o sangue de volta para ser oxigenado novamente, ela também se fortalece com exercício físico. Então, até a sua circulação, por isso que melhora a pressão arterial, por isso que melhora muita coisa no seu organismo quando você faz exercício, porque aumenta essa capacidade aí cardiovascular. Vai diminuir o estresse, porque libera uma substância chamada endorfina. O nome desse hormônio é chamado de hormônio do bem-estar, exatamente por isso, porque ele deixa você mais tranquilo, com maior bem-estar, ok? Por isso é importante manter essa rotina aí de prática regular. O que é regular? Não é fazer no domingo 2 horas de futebol e nunca mais fazer exercício. É fazer pelo menos 3 vezes na semana, meia hora por dia. Ou 5 vezes na semana, 20, 25, 30 minutos. Depende da sua capacidade também e do seu treinamento. Alguém quer falar? Ligou o áudio aí. Quer falar?
Já desligou. Ok, então, vocês estão compreendendo até aí? E tá com a câmera ligada para fazer assim? Sim. Ok. Então, tudo isso eu já falei, eu vou, todo mundo que é meu aluno cansa de ouvir isso, tá? Tanto que eu tô também colocando em prática, porque a gente sabe que não adianta eu falar e não fazer, né? Então, domingo eu já fiz caminhada, ontem eu escapuli do exercício, mas hoje eu já vou fazer. Por quê? Aliás, ontem eu não escapuli não, né? Eu limpei a sala, a cozinha, o banheiro, lavei fogão, pia, então já tive a minha cota de atividade física. Feriado para mulher trabalhadora é assim, tá? Homem também tinha que ser assim, mas eles têm um negócio de querer feriado. Mas tudo bem, bora lá. Quando você faz atividade física regularmente, não é um dia sim e 10 não. É pelo menos 3 vezes na semana, você tem esses benefícios. E aí, esses exercícios também vão movimentar o corpo, vão fazer aquilo que eu falei, né? Regularizar a sua saúde, manutenção da saúde. As atividades físicas, movimentos rotineiros, como eu já falei, que é aquela questão de você ir na padaria e voltar, né? Subir escada, descer escada, varrer o chão, igual eu fiz ontem. Isso é atividade física. Vale como exercício? Até vale se você já faz um programa de exercício, certo? Se você faz 3 vezes na semana, eu vou fazer ginástica, mais 2 eu vou fazer faxina. Então, entende? Ele até vale. Mas, dependendo do tempo que você gasta fazendo essa atividade física, passear com o cachorro 15 minutos, você praticamente não gastou energia, não melhorou em muita coisa o seu sistema. É bom? É. Tá, gente? Todo movimento é bom. E quando você exagera, você parte para o outro lado. Eu falei para outra turma, vou repetir para vocês, o Dibifan. Quem assistiu o filme do Karate Kid, né, com o filho do Will Smith, ouviu a mocinha falando isso para ele. Muito de uma coisa boa faz mal. Então, não é porque é bom fazer exercício físico que você vai passar 2 horas fazendo. Ou que você vai fazer intensamente e depois no outro dia não aguenta nem andar. Então, você começa aos poucos, se você é sedentário, começa com 15 minutos, vai aumentando. E isso, como é um prazer para o corpo, porque lembra que eu falei que o cérebro vai liberar a endorfina, ela vai para o sangue e vai fazer o corpo sentir esse bem-estar, então vai te dar prazer. Então, seu corpo vai querer sempre realizar mais, mas para isso você precisa criar um hábito. Se tem alguém querendo entrar na aula ou levantando a mãozinha. Quem não escreveu o nome no chat, ainda dá tempo. Olha só, aqui eu dividi para vocês as capacidades físicas, tá? Que são força, todo mundo sabe o que é força, né? A resistência da contração muscular, então eu posso pegar um peso, ou um peso pequeno, ou um peso grande, vai depender da força que eu tenho. Carregar, empurrar, tá? Eu uso a força na ginástica anaeróbica, na musculação, tá? Eu uso força também em alguns esportes, principalmente as lutas, ok? Flexibilidade é a capacidade de alongar, de esticar as articulações, os músculos. Então, tem gente que tem uma flexibilidade ótima, tem outros que têm uma flexibilidade de vergalhão, né? Aqueles ferros lá da construção. Mas tudo é uma questão de treino, tanto a força quanto a flexibilidade ou qualquer outra capacidade física é treino. Se você treinar a força, sua força vai aumentar. Se você treinar a flexibilidade, sua flexibilidade vai aumentar. É claro que você não vai chegar, pegar, né, tentar fazer espaccato, pedir para alguém te empurrar de uma vez para você fazer a abertura da perna completa no mesmo dia. Não. Mas em 1 mês, 2, 3, talvez você consiga com treinamento, ok? Vai indo devagarinho, vai fazendo um pouquinho, cada dia um pouquinho mais de abertura, até conseguir completa, né? Esse movimento que a moça está fazendo aí, colocando a mão lá no pé, flexionando o tronco lateralmente. Quem não conseguir ver, depois pode procurar na internet. Oi?
Diga. Tá? O aluno que está com o telefone da Suzane ligou o áudio para falar? Não? Então pode desligar aí, por favor. Nós temos outras capacidades, a agilidade, que é aquela coisa de você fazer uma velocidade e força ao mesmo tempo, e você ser capaz de realizar aquele movimento com destreza. Ali tem uma imagem bem pequenininha, mas é um jogador de futebol americano. Então, a agilidade dele não é só na velocidade, ele tem que ter aquela capacidade de levar a bola com ele, desviar do adversário, né? Quando você joga futebol, você tem que conduzir a bola, acertar o gol. Então, tudo isso é agilidade, quando tem uma destreza envolvida nessa velocidade, nessa capacidade aí de força e velocidade. A velocidade é só você chegar de um ponto a outro no menor intervalo de tempo, tá? Então, velocidade. Tem velocidade tanto de corrida quanto de movimento, né? Tem gente que consegue, por exemplo, usar aquele bastão rápido, velozmente. Ele não está correndo, mas é com velocidade. E aí já envolve a agilidade também, tá? A resistência é quando você consegue realizar um esforço físico por um longo tempo. Então, uma corrida, por exemplo, de maratona, ela tem 42 quilômetros e alguns metros, 100 e poucos metros. O atleta que corre mais rápido faz em 50 e poucos minutos, 1 hora e pouco, né? A maratona. Maratona. Qualquer maratona, os atletas que ganham em primeiro lugar. Eu não faço a mínima ideia. Meu universitário faz outra faculdade. E aí, tem pessoas que demoram até mais de 1 hora. Isso é resistência, quando você consegue resistir ao esforço físico por um longo tempo. Isso também, gente, se treina. Você não vai correr hoje 1 hora, eu consegui. Claro que conseguiu, mas no outro dia vai estar morto. Vai estar todo dolorido. Agora, se você todo dia faz 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos de corrida, né, vai aumentando com o tempo. Com o tempo, você também é capaz de correr uma maratona ou até uma ultramaratona, que são dias e dias correndo. Tem um caso, o rapaz foi até em Paragominas dar uma palestra, ele era dono de uma lanchonete, estava muito gordinho e resolveu correr. E ele correu, treinou e falou, vou participar de uma maratona. Participou, terminou muito mal colocado, porque ainda estava um pouco gordinho, mas ele falou, não vou desistir, eu vou continuar correndo. Hoje em dia ele é ultramaratonista. Ele, inclusive, já foi tema do Fantástico, do Globo Esporte, porque ele corria, assim, 4, 5 dias seguidos no deserto, ou até mesmo nos desertos de gelo, com todo equipamento e, claro, equipe, né, monitorando ele, mas ele conseguia fazer essas corridas com pouco tempo para descansar. Então, é uma ultra resistência mesmo. Mas tudo é uma questão de treino, como eu falei para você. Não é do dia para a noite que a pessoa começa, né, a fazer isso. Tanto que hoje ele é magrinho e tudo mais. Mas vamos lá. Equilíbrio. Tem gente que não consegue ficar 30 segundos de uma perna só. Tem outros que, se você colocar numa competição para quem fica mais tempo de um pé só, ele ganha. Tá? Mesmo sem apoiar a outra perna. Nessa posição que o cara está aí na imagem, não sei se dá para ver, é que a gente chama de avião, né? Uma perna para trás, 2 braços para frente. Não é fácil ficar nessa posição, não. Tem que ter muita força muscular também para poder. Uma capacidade, sempre tem interação com a outra, tá vendo? Eu consigo, professora. Pois é, tem gente que consegue mais tempo, tem gente que consegue menos tempo, tem gente que nem consegue. Então, Fazer também. balé. Isso. O balé ajuda bastante, a dança. Eu era a melhor de todas naquela que a gente sentava no chão, aí ia abrir as pernas bem lá em cima, aí eu ia até o final. É o chamado de espartato, né? Espaguete. O pessoal chama de espaguete aqui no Brasil, mas o nome, eu acredito que seja de espartato. Pelo menos eu sempre ouvi assim o termo técnico, espartato. Vamos lá. Então, as capacidades estão presentes nos nossos movimentos, seja nos exercícios ou nas atividades. Então, todo mundo tem todas essas capacidades, mas
Alguns têm mais, outros têm menos de algumas delas, e tudo pode ser desenvolvido. É igual a inteligência, tá, gente? A inteligência, nós temos, no mínimo, 7 tipos de inteligência. Eu sempre que começo as minhas atividades do ano, eu falo sobre os 7 tipos de inteligência, que agora já estão até 9, o pessoal já aumentou mais um pouquinho. São as chamadas múltiplas inteligências. Então, eu tenho a inteligência musical, a inteligência corporal, que é essa que a colega estava falando aí, né? De dançar, de ser melhor na dança, é a inteligência corporal. Também chamada de inteligência sinestésica. Temos a inteligência, eu falei da musical, a espacial, que é quando você, né, tem a inteligência lá dos arquitetos, dos engenheiros. A linguística, quando você é bom em português, em inglês, etc. A, lógico, matemática, quando você é bom em matemática, em cálculos, em respostas lógicas, tá? Então, tem vários tipos de inteligência. Do mesmo jeito que o seu cérebro tem vários tipos de inteligência, e você pode se desenvolver mais em algumas do que em outras, o corpo também é assim. Tem várias capacidades e você pode desenvolver mais algumas do que outras e pode treiná-las para desenvolver melhor. Amplie seu conhecimento. Eu coloquei aqui para vocês um documentário sobre o projeto anti-bullying da Finlândia, que tem como título em português Uma Confiança Sadia em Si Mesmo, tá? E ele vai visar, por meios pedagógicos e seminários, material, prevenir e evitar o bullying, tá? Fortalecendo também a imagem do próprio aluno. Porque se o aluno tem uma autoimagem boa, se ele se ama, o bullying dificilmente pega nele. Entenderam? Então, não é que a culpa é da vítima. Bullying. Diga. Não quer falar? Então, ele consegue evitar esse bullying fazendo esse reforço da imagem da própria pessoa. Então, você vai assistir e registrar nos seus cadernos as dicas, tá? Que foram ditas no vídeo para evitar o bullying e para melhorar essa questão aí, né? Para reduzir o número de possíveis vítimas, ok? Porque na atividade física pode ser um estopim para a prática do bullying, né? Muita gente olhar e falar assim, esse menino é muito magrelo, ele não sabe correr, ele não tem velocidade, ele não tem agilidade. Você não participa do meu time porque você não sabe jogar bola. Muita gente sofre com isso, tá? Mas, com essas dicas, vocês podem evitar esse tipo de sofrimento. Essa daqui, ó, eu coloquei 45 minutos, mas, gente, se sobrou tempo do desafio, se sobrou tempo dessa questão ali, você pode gastar mais tempo nessa prática, ok? Qual é o objetivo dessa prática e dessas 2 semanas? Você vai verificar perto da sua casa quais são os pontos de fazer atividade física. Essas imagens que eu coloquei na trilha são do município de Paragominas. Pode ver lá na rua do Parque Ambiental, o pessoal fazendo ginástica na rua, quando ainda tinha, né? O nome era ginástica, não era Saúde na Praça, que começou numa praça, mas depois passou para a rua do Parque Ambiental, depois passou para a rua, para o estacionamento do Aliança. Tem também ali na Praça do Uraim essa academia ao ar livre, então quem mora perto de uma academia ao ar livre já anota, na Praça Tal, perto da minha casa, tem uma academia ao ar livre. E o ginásio de esporte, que provavelmente ainda não está funcionando em questões de público, mas também é uma área que se usa para o público fazer atividade física. Ela tem escolinha de futsal, tinha, né? Não sei como é que vai ficar depois da pandemia. Mas isso aí são exemplos que eu coloquei para vocês de coisas que acontecem em Paragominas e que pode estar perto da sua casa. Alguém levantou a mãozinha? Alguém quer falar? Então, quando você trabalha aí nessa anotação, você, material, papel e lápis, vai usar uma folha de papel, vai listar esses espaços
usados para ginástica de condicionamento físico que tem próximo da sua casa. Depois que você fizer esse levantamento, você vai usar um desses espaços, né, que possui esses aparelhos de ginástica, um parque ou uma escola de esporte. Anota tudo, tá? Academia tal, a escola tal, não está funcionando, mas ela está lá perto da sua casa. E depois você vai escolher um desses lugares ao ar livre, que é onde pode ainda ser realizada atividade física, e vai fazer atividade física, vai tirar foto dessas atividades e vai me mandar. Se é lá no parquinho, no parque ambiental, como é que é? No Lago Verde tem uma academia, na Praça do Uraim tem academia, na Praça do Angelim tem academia, eu acho. Na Praça do Flamboyant tem academia ao ar livre, tem uma quadra também. Flamboyant não, Helena Coutinho, né? Ali grudado com Flamboyant. Não sei como é que está a Morada do Sol, Morada dos Ventos, mas eu acredito que também nesses outros pontos tenham essas academias ao ar livre. Então, procure uma dessas, ou mesmo que seja a praça, um banco, que você possa fazer seus exercícios. Depois que você estiver realizando o exercício, você vai fotografar, filmar e me enviar no WhatsApp. Ah, eu só vou fazer... Professora. Oi. Oi? Eu ia falar um negócio aqui. Depois eu falo. Gente, tem gente compartilhando o link Não façam isso, tá? É só o nome, a série é... Porque... falar? De quantas horas é a aula? Até quantas horas é a aula? Já estou quase concluindo, tá? Ah, tá. Gente, olha só. Como eu falei no início, ela tem em volta de 45 minutos. E, normalmente, quando eu começo 5, 10 minutos depois, aí vai até 10. Mas hoje eu vou concluir um pouquinho antes. E vocês fiquem aí com as atividades para fazer em casa. E semana que vem, quando eu voltar, a gente já faz perguntas sobre esse assunto. Inclusive, os locais que tem perto da casa de vocês e como vocês fizeram. Professora, eu vou fazer 45 minutos num dia só? Não. Você pode dividir esse tempo ou ampliar esse tempo. Eu quero fazer 3 vezes de meia hora, vai dar 90 minutos, né? Eu quero fazer 3 dias, vai dar 90 minutos. Use um tempo lá do desafio, que o desafio é rápido mesmo, que eu sei que vocês fazem rapidão, tá bom? E aqui nós temos o link do Google Forms e os 2 links para a reunião da manhã e da tarde. Assim, concluindo a nossa trilha. Semana que vem, então, a gente vai voltar a mais 45, 50 minutos de aula, dependendo do que nós formos fazer, mas eu quero mais participação, porque aí vocês já vão ter lido a trilha, vão ter me ouvido, já vão ter feito a prática, pelo menos uma parte dela. Oi. Eu estava tentando falar com a senhora, só que o meu microfone não estava ligado, não. O negócio estava ligado, o microfone, mas eu não conseguia falar. Fala aí agora, então. Não, é porque eu queria saber quantas horas terminava mesmo. Tá, já estou concluindo. Deixa eu só falar. Quando for assim, coloca no chat que eu dou uma olhadinha de vez em quando, tá? De vez em quando eu olho o chat. Muita gente obedeceu, ó, colocou só o nome da série A Turma, mas teve gente que não obedeceu, colocou até link. Quer falar? Pode falar. Na minha casa não precisa sair para fazer coisa, não. Fazer exercício. Tem academia aí na sua casa? Não, vou lhe mostrar. Tem gente que já faz academia em casa mesmo. Ó, é o equipamento, né? Um quintal bom aí. É um sítio. Ele é muito grande. São 3 terrenos dentro de um. Até subir na árvore já conta, né? Como parkour, como arborismo. Eu sou. Tá certo, então. Alguém tem alguma dúvida? Não. Gente, não esqueçam de enviar o e-mail, o Gmail de vocês para o professor que solicitou. Tá? Da turma de vocês não sou eu sou do 6º F. Mas quem é das turmas aí solicitou o e-mail
E eu tô vendo pouquíssima gente. Para mim, até agora, do sexto F, ninguém me deu retorno. Eu vou ter que ir no privado de cada um, pedir. Mas tudo bem. Então, um abraço para vocês, tá? Até quinta-feira que vem. Não esqueça de praticar atividade. A gente vai tirar foto, tia? Ah, não tirei, né? Mas eu filmei. Mas vamos lá tirar uma foto. Preparem as câmeras. Preparem os cabelos. Pode fazer uma pose. 1, 2, 3 e... X! Peraí, não desliga a câmera ainda não, que eu vou fazer Vou fechar o chat. E aí aparece mais gente. De novo, preparando as câmeras. Preparar, apontar. X! Pronto, meu X é... Eu vou dar tchau e vocês vão saindo, tá, gente? Beijinho até quinta-feira que vem ou no meu bate-canal. Tchau, professora. No meu WhatsApp. Curta, compartilha, comenta. Fala, professor. Tchau, professora. Tá bom? Não esquece de compartilhar, de comentar e de se inscrever no canal. Eu não acho seu canal, não, professora. Vou já mandar o link.